Olá, sou Humberto Pastor e estamos aqui iniciando mais um Sindicalismo e Cidadania, um programa voltado para o mundo sindical, para o trabalhador brasileiro, especialmente aqui do Grande ABC. Hoje nossa entrevistada é Mônica Veloso, que vai dar seu alô inicial. Bom dia, boa tarde, olá a todos e todas. Queria agradecer muitíssimo aqui à Rádio Sindicalismo e Cidadania, e especialmente a você, Humberto, ao companheiro Sidão, pelo convite. Maravilha, eu tenho certeza que o programa hoje vai ser sensacional. Olha, e você assistiu, divulga depois, que quanto mais gente assistir, melhor para todo mundo, tá bom? Vamos iniciar. Você assim, é muito conhecida no mundo sindical, no meio do trabalhador, entre as mulheres, né? Você está sempre lutando pelas mulheres. Mas fala assim, quem é Mônica Veloso? A Mônica Veloso é uma operária do setor metalúrgico da área automotiva, né? A empresa que eu trabalhava era no ramo de autopeças. Eu sou osasquense, nasci na cidade de Osasco e eu estou na luta sindical mais ou menos uns 33 anos. Né? Eu ingressei no sindicato como diretora a convite do então presidente Cláudio Magrão em 1989 e sigo aí na luta, né? Hoje, atualmente, eu sou vice-presidente do sindicato e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, filiado à Força Sindical, com o companheiro Miguel Torres, encabeçando a nossa presidência da CNTM. Maravilha, olha, vocês viram assim, o currículo fabuloso aqui da Mônica, não é isso? Mônica, eu queria chamar a atenção para o movimento Metal Mulher, né? Então, eu queria dizer assim, o que vem ser esse movimento, né? E qual o propósito dessa iniciativa? E quando foi que ele começou? Por quê? Tá. O Metal Mulheres, ele é a consequência de alguns encontros que eram realizados entre o tripé Metalúrgicos de Osasco, São Paulo e Guarulhos. E como eu te contei, comecei em 89, esses três sindicatos eles atuavam de forma muito próxima, especialmente nos períodos de campanha salarial, né, porque negociava com a Fiesp à época, e quando a gente chega no sindicato havia um estímulo da participação das mulheres. E ali a gente criou algumas atividades para as mulheres trabalhadoras e para as dirigentes que estavam assumindo o mandato ali, né? Todo mundo iniciante, para pensar as pautas voltadas para as mulheres para que fossem incorporadas na negociação. Isso durou por algum tempo, Humberto, e depois a gente foi ganhando outras dimensões, veio a criação da Força Sindical, e aí o trabalho voltou-se para a organização das mulheres dentro da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, da Força. E aproximadamente, mais ou menos um ano antes da pandemia, portanto 2018, 19, final de 19, as metalúrgicas tomaram a iniciativa de voltar a se encontrar para nos organizarmos enquanto setor metalúrgico. Uma coisa é você estar na pauta de gênero, outra coisa é a gente pensar a pauta de gênero dentro do nosso setor, porque embora a gente seja mais ou menos entre 18% e 20% da categoria, isso não se expressa muito nas diretorias, né? E, consequentemente, você não tem mulheres nos processos de negociação de campanha salarial, por exemplo. Então, a gente queria retomar essa estratégia, só que de forma ampliada pelos sindicatos da nossa federação aqui, né, no estado de São Paulo. Então, a gente foi convidando as companheiras, convidando sindicatos onde haviam diretoras, né, que tivessem assumido ali papel na diretoria. E esse grupo foi crescendo, né? A pandemia dificultou um pouco o trabalho. Nós nos reunimos só de forma online, híbrida, né? Online. Aí, no advento aqui da tecnologia, né? A gente aprendeu ali lidar com essa ferramenta que é fundamental, e isso ajudou a encurtar
o espaço, né, de diálogo, especialmente com as companheiras que são do interior, por exemplo, né, que não estão aqui na região metropolitana. E então, desses encontros nasce, na verdade, de um encontro de mulheres metalúrgicas, nasce o Metal Mulheres. Com que objetivo? Primeiro, da gente poder organizar, formar, né, e qualificar os quadros femininos que estão atuando no movimento sindical metalúrgico aqui do estado de São Paulo. Uma forma dela poder fortalecer o trabalho sindical que ela tem na sua base local, na sua fábrica, mas contribuir efetivamente com a política de inclusão, de dar voz às mulheres trabalhadoras do setor. O segundo é a gente poder criar também condições desses quadros influírem em outras políticas que são tão importantes quanto a sindical. Então, nos municípios, a gente tem Conselho de Direito da Mulher, a gente tem outros espaços, né, sociais que são importantes ter a voz da trabalhadora, né? E essa voz poder levar a demanda dessas mulheres trabalhadoras para a política pública, por exemplo, né? Então, a gente não fica só no espaço da discussão sindical, mas a gente também pensar a política pública que está voltada para as mulheres, seja no município ou aquilo que está voltado para o Estado ou para a federação, né? No caso nacional. Perfeito. Inclusive, recentemente esteve aqui também em São Caetano do Sul, nós tivemos uma ação assim, de grupo feminista, de feminino dentro do Sindicato Metalúrgico. Queria até que a nossa produção colocasse aqui, temos imagens foi no dia 3 de agosto, recente, né? Um movimento foi muito interessante, que é uma retomada da ação feminina dentro do Sindicato Metalúrgico de São Caetano do Sul, e daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Então vamos assistir aqui, é rapidinho, a gente volta já já. Que bacana. Pronto, voltamos aqui ao vivo, né? Então, você esteve lá presente, que balanço você faz, assim, como você é dirigente, né, do Metal Mulheres, e vendo essa ação do Sindicato Metalúrgico aqui de São Caetano do Sul?
Primeiro, parabenizar, né, a diretoria, em nome do Sidão, mas especialmente das diretoras, né? Não vou lembrar aqui o nome de todas, mas em nome da Daiane e da Cláudia, eu quero deixar aqui o meu abraço, meu profundo respeito e admiração às companheiras que assumiram aí o mandato, né? Hoje, dentro da estrutura sindical da nossa federação, São Caetano é o sindicato com o maior número de diretoras, Humberto. São 13 mulheres. Então, para nós foi muito especial fazer o encontro aqui. Primeiro porque foi uma iniciativa das companheiras, toda atividade nossa, o calendário construído de forma coletiva a partir do último encontro. Se escolhe a cidade, né, o sindicato que vai ser o anfitrião e os temas que a gente vai discutir. E ter realizado a atividade aqui em agosto, no último dia 3 de agosto aqui em São Caetano, foi muito particular. É um mês importante para as mulheres, porque é o Agosto Lilás, é um mês de combate à violência contra as mulheres, né? Um mês que se referenda também ao dia 7 de agosto como a implementação da Lei Maria da Penha. Esse foi um dos temas abordados nesse encontro e foi o maior encontro que a gente já realizou, né? Assim, o grupo vai crescendo, né? Então, este foi o maior, né? Se eu falar que é melhor, dá briga entre os sindicatos, mas foi muito bom, foi muito especial, não só na participação, no acolhimento que o sindicato teve, na construção política que nós tivemos do debate, foi um debate do dia inteiro, com a participação, inclusive, da empresa, da GM, né, que encaminhou lá 2 companheiras da área de gestão, fizeram um debate bem bacana sobre a campanha de diversidade que elas têm dentro da empresa e como é que relaciona isso à questão do combate à violência, né, no local de trabalho. Então, isso foi um case bacana da gente também ouvir ali e compartilhar com as companheiras esse assunto que, para nós, ganhou uma referência muito importante na pauta das campanhas e nas negociações com as empresas, né? Hoje a gente tem uma convenção internacional do trabalho da OIT, que é a Convenção 190. Nós defendemos essa convenção como um compromisso do sindicato, né, de assumir as referências ali, de trazer isso para dentro da pauta sindical e, claro, para dentro da pauta de negociação com a empresa. Então, tanto o sindicato, a GM, né, já demonstrou ali que tem uma prática, um exercício, inclusive compartilhado ali conosco, e o sindicato assinou conosco naquele dia o termo de compromisso que a gente vê no vídeo. O companheiro Sidão e as diretoras assinaram lá o termo de compromisso. É uma carta voltada para esses princípios, né, de defender os direitos fundamentais e tratar o combate da violência como uma violação de direitos humanos. Perfeito. Ainda falando sobre o Metal Mulheres, né? Vocês assim possuem uma autonomia para realizar os eventos, assim, e para quem vocês encaminham então o resultado, a carta que vocês tiram desses encontros? São 2 objetivos, como eu falei para você. Primeiro, que a autonomia de fato é do grupo, né? Nós definimos as datas, nós definimos os locais. Claro que isso depois tem uma consulta com o conjunto da diretoria, né? Que a companheira leva para seu sindicato para fazer essa consulta, mas a gente não tem tido recusa, muito ao contrário. Nós temos tido um calendário, cada vez mais sindicatos querem receber o grupo lá, porque é uma forma da gente estimular o debate. Primeiro, é importante a gente estimular entre as mulheres, Humberto. Precisa ficar claro que às vezes fala assim, bom, é um encontro só de mulher, é o clube de Lulu, né? Só tem mulher, por que os homens não participam? Não é uma questão dos homens não participarem, é uma questão da gente ter um espaço, como eu já disse, formativo e de construção da pauta de gênero. O segundo momento, obviamente, na nossa construção, é levar essa discussão para dentro da nossa diretoria, levar essa discussão para as atividades que são realizadas com os trabalhadores metalúrgicos e metalúrgicas. Então, aí você vai ganhando
uma dimensão de política sindical, né? Mas é necessário ter um momento em que as companheiras possam ter liberdade ali de construção. Então, essa autonomia ela é dada pelo nosso próprio grupo, né? Ali não existe uma líder. Eu não sou a líder do grupo. Eu sou uma das lideranças, como as outras, hoje, 52 já mulheres que a gente tem participando do grupo. Entre pessoas que são diretoras de base, presidentas, secretárias gerais, do conselho, da executiva, secretárias da mulher, enfim. São as mais variadas e diversas responsabilidades que essas companheiras têm na sua base e que elas trazem para compartilhar as experiências que fazem, né, umas com as outras. Maravilha. Quando nós falamos que ia fazer esse programa com você, então a gente abriu espaço assim para as pessoas mandassem perguntas, né, que gostariam que a gente fizesse. A gente tem uma aqui, ó, permita até que eu vou ler, né? Então, em algumas categorias profissionais foi assegurada via negociação coletiva ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias, o que é meritório. Não seria a hora de ampliar o tempo de licença paternidade hoje de 5 dias para que os homens tenham tempo de cuidar dos filhos, no cuidado dos filhos, nesse período que sobrecarrega as mulheres? Como você e o movimento Metal Mulheres avaliam isso? Eu avalio fundamental, né? Primeiro que não são, de fato, você tem razão, não são todas as categorias ainda que têm a licença maternidade de 180 dias. Infelizmente, advindo aí também daquilo que ocorreu, né, adversidade, né, que ocorreu conosco dentro das reformas trabalhistas que houveram. Essa não é uma matéria que foi mexida, mas sempre tem um olhar ali de mudança, de retirada desse direito, de redução do tempo. Quando ficou mais do que provado, não só cientificamente, mas do ponto de vista social, a importância da amamentação, pelo menos nos primeiros 6 meses. Essa é uma das questões essenciais e primordiais que regram essa maternidade de 180 dias, né? Então, como é que você pode amamentar por 180 dias se a licença era de 120, né? Então, é um avanço que a gente pôde alcançar, né? Isso reflete depois na maturidade psicológica, psicomotora, na saúde, na evolução da criança em vários aspectos, né? Educacional, do ponto de vista da saúde e da sua relação social dentro da família e tudo mais. Bom, isso posto, é claro que o primeiro olhar é para a mãe, né, que cumpre esse papel social, né, e também de saúde, da maternidade e do aleitamento. Mas quando a gente parte, Humberto, para a discussão da responsabilidade compartilhada, a gente vê que no momento de maior fragilidade, vamos dizer assim, que a mulher está, que é o pós-parto, ela só tem o companheiro, ou o pai, né, da criança ali por 5 dias. Para aqueles que têm, né, que consegue, a legislação diz isso, né, a nossa convenção coletiva do setor metalúrgico fala isso, mas a gente tem categorias ou setores em que nem existe. Né? Então, hoje a discussão da responsabilidade compartilhada tem exemplos de alguns países são 15 dias, 30 dias, alguns acompanham inclusive a própria licença da mãe, né? Então depende muito, né, da realidade da legislação, mas a gente acha que é necessário avançar, né? Então, para esse ano, a gente não chegou nesse tema ainda, mas eu já vou adiantar aqui no spoiler que para esse ano a nossa discussão, enquanto Metal Mulheres, é apresentar como proposta não só o aumento da licença maternidade, como também a própria discussão
né, recém-sancionada pelo governo Lula da igualdade salarial, né? E que pese que a gente possa ter isso na legislação, a gente sabe que essa não é uma prática real dentro das empresas, né? Trabalho igual para salário igual. A gente tem discrepâncias enormes dentro desse aspecto. E você sabe que às vezes a maternidade, né, o fato da gente ser a progenitora é uma das razões, às vezes, das empresas criarem dificuldades para as mulheres ascenderem em cargos, em funções e, consequentemente, também no salário, né, nas responsabilidades, pelo fato dela também ter a questão da maternidade, enfim, né, essa outra parte social aí, que, de certa forma, envolve, claro, a vida profissional das mulheres brasileiras, e no caso das metalúrgicas. Nós temos, inclusive, algumas perguntas que nós vamos voltar nesse tema. Tá. Inclusive, temos aqui, eu mandar um abraço para o Zé Raimundo, ele me mandou essa pergunta aqui. Apesar de cada vez mais celebradas, a ascensão das mulheres no mundo do trabalho remunerado e sua participação em quase todos os tipos de atividades, um rápido olhar para dentro das organizações, particularmente no âmbito fabril, mostra um cenário onde ainda reinam a segregação e a discriminação das pessoas devido ao gênero. Ele até cita que no escritório encontramos a secretária, mas o presidente é ocupado pelo homem. Na fábrica, os homens... o homem que monta, né, na montadora, e a mulher que embala. Então, diferenciação de ideação. Em geral, o homem dá as ordens e a mulher trabalha. O que tem mudado e o que precisa ser feito para uma real igualdade entre gêneros? Obrigado, Zé Raimundo. Primeiro, um abraço aí para o Zé Raimundo. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante. Né? E é a pergunta que não quer calar, viu, Raimundo? Porque, primeiro, a gente precisa olhar que nós vivemos numa sociedade, essa construção ela é global, mas quando a gente faz o recorte latino-americano, e o Brasil se inclui nisso, a gente vive uma cultura machista muito forte ainda. Né? E ainda que as mulheres tenham cada vez mais... superado alguns obstáculos, né, de estar no mercado de trabalho, ter uma graduação e formação, em muitos casos, em percentual, inclusive, maior do que o homem, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do número de relação entre anos dedicado à educação, né, à formação acadêmica e profissional, isso não representa espaços de poder. Né? E mercado de trabalho também é um espaço de poder. Então a mulher, ela acaba a construção sexista, ela começa a partir da divisão sexual do trabalho. Ou seja, a mulher faz o trabalho frágil, faz o trabalho, né, aquele que é mais minucioso, mais delicado, e o homem não. O homem é aquela coisa, né, do trabalho mais incisivo, é mais forte, ele tem... A mulher, tudo que relaciona com a sensibilidade que as mulheres têm é tratado de uma forma como uma fraqueza e não como uma habilidade. É interessante isso, porque em termos de construção de equipe, já está muito provado, há várias CEOs hoje que superaram expectativas extraordinárias de mercado de trabalho, que comandam equipes inteiras de homem, ou na alta tecnologia, ou em áreas estratégicas de empresas, mas isso ainda não é uma realidade da grande massa de trabalhadores e trabalhadoras. A gente sempre vai ter a relação que, para ocupar cargos de chefia, esses cargos se remetem aos homens. Para o trabalho menos remunerado, e aí a gente também tem que olhar para isso, porque é menos remuneração, são trabalhos considerados mais subjugados, ou seja, a mulher não reclama,
né? A mulher, ela se contenta, a mulher não vai reclamar, a mulher não vai procurar o sindicato, ela tem mais receio. O homem já não tem tanto, né? Então, essa é uma realidade cultural que tem mudado aos poucos, né? Muito aos poucos. Eu sei que na GM hoje a gente tem várias mulheres ocupando espaços importantes e estratégicos, que eu sei que é uma empresa, uma montadora importante aqui. Mas há outros setores. Eu conheço uma companheira, o nome dela é Nora, ela é uma colombiana, ela é uma mineira, e ela opera uma máquina nessas estruturas de mineração que tem não sei quantas mil toneladas, é quase um prédio de 5 andares o tamanho da máquina, é gigantesca, mas a Nora opera essa máquina. Então você vai, são superações de pequenos passos, entende, Huberto? Mas que eu entendo que são passos que têm se solidificado. Acho que o que falta... Não volta atrás. Eu espero que não, né? Vamos deixar o que voltou para trás, bem lá atrás, e, na verdade, a gente precisa ter um espírito agora de retomar, né, com uma outra lógica. Eu acho que o passo que o presidente Lula, é importante dizer isso, porque é um governo que deu espaço para as mulheres. Na primeira, em menos de 90 dias de governo, apresentou 25 medidas voltadas às políticas de igualdade de gênero. Não estamos falando só de salário, nós estamos falando de combate à violência, nós estamos falando de retomada de política de moradia voltada para mulheres chefes de família, né? Nós temos... Quando a gente fala de mercado de trabalho, as mulheres são 47%, mas 42% das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres, né? Então, quando você tem uma relação social de desigualdade, não é à toa que a gente sofre as consequências do que foi fome, do que essa intensificação, esse aprofundamento da pobreza, porque isso reflete diretamente nessas mulheres que são chefes de família. E aí, quando você faz o recorte de gênero e raça, então as mulheres pretas, aí esse aprofundamento da desigualdade é maior ainda, seja para moradia, seja para salário ou para condições de trabalho. Nós temos aqui mais uma pergunta, olha, me permita ler. Ela é Fique à vontade. Ela é bem, vamos dizer assim, tem uma explicação e depois a pergunta, né? Ainda sobre aspectos como práticas políticas e regras organizacionais que refletem e reforçam ideias e expectativas assimétricas em relação ao gênero, interferindo na definição da contratação, ascensão nas carreiras, é o que nós estamos até conversando, né? Qualificações, promoções diferenciadas para homens e mulheres. Diria que a sociedade já despertou para essas questões. Há empenho das empresas, por exemplo, visando modificar esses fatos. Porque uma coisa vamos dizer assim, deve ser a iniciativa tem que ser partida da sociedade. Nada cai do céu, então jamais os empresários falam, vamos dar isso aqui agora. Não. Você tem que brigar, né, anos e anos para conquistar, né? Então, a sociedade está já nesse estágio? Eu acho que a sociedade está despertando para ela. Primeiro que a gente também precisa considerar a mulher como um fator econômico. Ela produz, ela consome, ela dita padrões, ela define consumo, não só para ela, mas para a família. Portanto, as empresas que têm uma visão, né, de igualdade social, que entende que esse é um público que precisa e merece, né, o respeito de um produto onde não se escraviza, onde se trata com respeito, onde se trata as pessoas com igualdade, é um produto que tem valor agregado, né? Então, hoje você já tem muitas iniciativas, isso parte muito mais de grandes empresas, né? Porque aí tem uma relação também com a marca, né? Então, existem políticas que vão trabalhando essa questão de pensar as relações de gênero como parte natural da construção
civilizatória, né? Daquilo que define a organização de uma sociedade, né? Então, enquanto a gente vive, alguns países da Europa vivem o que a gente chama de igualdade plena, né? Então, todo mundo que tem o mesmo trabalho ganha igual, as mulheres não sofrem esse tipo de discriminação. São poucos os países, né? Ditos os mais que desenvolvidos. A gente está falando de Suécia, a gente está falando de Finlândia. Estão falando de países que estão para cima da estratosfera, né? Vamos dizer assim. Mas que a gente precisa perseverar numa perspectiva de que se uma sociedade é capaz de fazer isso, toda e qualquer sociedade que quer se definir como uma sociedade moderna, que quer se definir como uma sociedade justa, tem que perseguir esse caminho, né? Então, o Brasil, essa assimetria, ela se fundamenta por muitas questões culturais, mas também históricas, né, Humberto? Então, a mulher tem pouco mais de 50 anos que a mulher brasileira pode votar, né? Então, a gente ainda está vivendo muitas rupturas históricas ainda, né? E o fato de você votar não significa ainda que as mulheres são votadas, né? Então, a gente vota, mas não é votada. Então, há situações em que não só a questão cultural, daquilo que envolve a sociedade, mas como a gente estimula a sociedade a pensar essas questões. Então, o sindicato, para mim, é fundamental nesse papel. Porque ele é o comunicador, ele é a diretriz, né, para os trabalhadores daquela base ou daquela organização. Então, cabe ao sindicato também criar o tom, né, que define essa política de igualdade de gênero. Isso também tem que se refletir na sociedade, vamos dizer, na igreja, no partido político, nas associações, e assim a gente vai ganhando um espaço de protagonismo mútuo. Às vezes as pessoas pensam assim, bom, lá vem as feministas, né? Tem uma escritora nigeriana que chama Chimamanda, e a Chimamanda, ela tem uma TED que é famosíssima, em que ela faz uma palestra e começa dizendo que no mundo todo mundo, toda a sociedade deveria ser feminista. E aí, bom, por que eu vou ser feminista? Porque ser feminista não significa criar divisão, e sim corrigir uma injustiça, né? Então, ser feminista não é você dividir homem para um lado, mulher para o outro. As mulheres não querem saber dos homens. Não tem nada a ver. Não é contra o machismo. É contra uma sociedade onde as mulheres foram injustamente colocadas à margem das decisões que afetam a vida dela, né? Como cidadã, como mulher, como mãe, e assim por diante, como profissional. Então, não tem justiça quando você olha para uma sociedade que toma essas definições, né, toma esse caminho onde uma parcela significativa, no caso do Brasil, 51,5%, nós somos quase 52% da população, né, e o mesmo tanto de eleitor ainda por cima. Mas não somos nós que estamos à frente da tomada de decisão das questões que vão afetar a nossa vida, né? Seja na habitação, na mobilidade, na segurança pública, na nossa educação e na educação dos nossos filhos, né? Como você vai morar, como você vai viver, onde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, não somos nós que definimos. Há outras pessoas fazendo, né, essa definição, e a parcela de mulheres que participam desse processo ainda é muito, muito subrepresentado, vamos dizer assim. Você falou em salário, eu vou até pular para 8, depois eu volto aqui na 7, que você tem bastante informação. A 8 é assim, qual a razão, então, para que as mulheres, ainda que realizem trabalho igual e com muitos casos com maior eficiência, receber 70% dos rendimentos dos homens? Que força-tarefa será necessária para modificar este quadro?
Eu também queria saber. Não tem essa resposta, né? É uma resposta com outra pergunta, né? Nós também queremos saber por quê, né? Porque, como eu já disse, se você executa o mesmo trabalho, qual a razão E com mais eficiência, de muitas você vezes. ganhar menos? A única que é explicável, embora não justificada, é a relação de gênero. De novo, a divisão sexual do trabalho. Né? É a cultura que vem do passado de que a mulher é inferior. Exatamente. Então, ela não pode ocupar espaços e espaços que definam ali ascensão, poder, controle, governabilidade. Né? Então, é importante a gente, de novo, ressaltar como é que a gente muda isso. As convenções coletivas são fundamentais. Né? A atuação do sindicato nessa política de igualdade salarial, fundamental. Né? Aqueles que estão dentro da fábrica e aqueles que estão fora, a gente poder monitorar o que está ocorrendo dentro dessa relação de trabalho. Primeira coisa. A segunda é essa nova ferramenta que veio aí. Como eu disse, a igualdade salarial ela já está preconizada na CLT, né? E ela está também na convenção coletiva. Mas por que não pratica? Porque não há regras ali que coíbam quando isso não ocorre. Para tirar do papel. Se você não pratica também, tudo bem. Não acontece nada com você. Entendeu? Então, hoje a lei vai punir empresas que não respeitam essa regra. E ela fala, pô, mas vai punir a empresa? Sim, por que ela não tem que cumprir a lei? Se eu descumpro a lei, eu sou punida, certo? Porque que a empresa pode ter ali essa relação, ainda que ela também criar esse desnível dentro da empresa, ela ocorre entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre mulheres e homens, e quando você faz o recorte de raça, como eu disse, isso ainda piora muito mais. A mulher negra, ela ganha menos que uma mulher branca, menos que um homem branco, menos que um homem negro. Então, qual é a relação para essa mulher executando a mesma função, estar nessa condição de desigualdade? Né? Além daquilo que faz criar um ambiente de mão de obra barata e precarizada no Brasil, eu acho que isso não é mais uma relação aceitável. Não para o mundo moderno que a gente vive hoje. Né? Não para essa construção de valores agregados, né, tão importantes que a sociedade dá hoje. Então, às vezes, eu dou importância se bom, eu não vou jogar o copinho plástico no chão, porque isso, né, não vou usar copo plástico, não é degradável, né? Então, vai ficar ali no universo, não sei quantos, 100 anos aí na Terra e tudo mais. Eu me preocupo com isso. Mas, às vezes, eu não me preocupo com uma mulher que está batendo a porta, né, ali com 3, 4 filhos, precisando de emprego. Isso não faz a menor diferença. Então, eu acho que a gente precisa também repensar o que são valores para a gente. Né? Bem eu acho colocado. Que a gente precisa repensar o que é valor humano primeiro. Né? Primeiro tem que vir os valores humanos. Se a gente cria uma sociedade com valores humanos recompostos na nossa cultura, na nossa educação, na nossa ética, eu acho que a gente pode dar um passo fundamental, Humberto. E, claro, a nova lei, como eu já citei, né, de igualdade salarial, sancionada pelo presidente Lula no último dia 3 acho que foi 3 ou 7 de julho, ela define ali, né, junto ao Ministério do Trabalho, o Ministério das Mulheres, da Política para as Mulheres, uma estratégia de implementação dessa lei. E é claro que a sociedade precisa se envolver, e os sindicatos muito mais ainda, para fazer valer, né, com que essa deixe de ser só uma lei para ser uma prática e uma prática comum. Né? Nós, enquanto Metal Mulheres, vamos propor na federação, nessa campanha salarial deste ano, que se estabeleça uma comissão
de igualdade salarial para fazer uma discussão com os setores patronais com os quais a gente negocia, né? E aí a gente poder criar ferramentas próprias ali de apoio, de construção e, obviamente, também de denúncia e os encaminhamentos necessários para fazer valer a lei. Maravilha. Aqui tem bastante informações, então vamos lá. Hoje, as mulheres representam cerca de 40% da força do trabalho. São as mulheres muito mais escolarizadas do que os homens em termos de anos de estudos. Entre os homens com até 25 anos, 15,1% tem ensino superior completo. Já entre as mulheres, nesta faixa de idade, somos 19,4%. As que completaram o ensino superior. Mesmo assim, as empresas dirigidas por homens alocam as mulheres em tarefas predominantemente leves, menos rápidas e talvez mais monótonas. Você até abordou esse fato agora há pouco, em relação aos homens. Consegue ver uma mudança para breve nesta forma da participação da mulher no mercado de trabalho? Breve não. É interessante essa pergunta. Eu outro dia estava fazendo uma pesquisa para uma apresentação que eu ia fazer, Humberto. Hoje eu estou membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, sou uma das conselheiras do presidente Lula, né, da Presidência da República. Nós não somos muitos sindicalistas, né, é um grupo de são 240 pessoas, se eu não me engano. As mulheres já são 40% desse grupo, o que é importante. Podia ser 50-50, né? Mas a gente não é ainda. Mas já avançamos bastante, é 40%. E eu faço parte da coordenação da Comissão Temática de Combate às Desigualdades. E aí, nosso papel é não só propor, como também monitorar as políticas públicas que vão estar em desenvolvimento nesse período de mandato. E eu conversava com um grupo de companheiras que estão estudando ali alguns temas para serem abordados junto aos ministros e à própria Casa Civil sobre a questão das disparidades. E nessa pesquisa a gente estava discutindo exatamente um dado do Fórum Econômico Social, ou Fórum Econômico Mundial, não o social, mas o Fórum Econômico é dos grupos, países mesmo, todos, né? O pessoal aí que manda na grana, né? Que a paridade vai levar 133 anos do ponto de vista global. No caso do Brasil, a gente até avançou um pouquinho, mas nós somos, agora se eu não falhar minha memória aqui, vai levar 77 ou 79 anos para que a gente possa. É uma perspectiva de alcance. Não significa que vai. Essa perspectiva, ela só se concretiza se as políticas, né? Se tudo for muito favorável, se a gente tem uma sociedade engajada, uma política pública dinâmica, um mercado também que compra, né? E se empodera desse processo. Se tudo der certo, em 133 anos, portanto, não vou ver isso, talvez a mim, né, dos meus bisnetos ou meus tátaras, né, minhas tátaras, possam ver, né? Então, essa medição, ela é interessante porque nós estamos falando de um fórum econômico, né, que discute as diretrizes políticas globais. E por que esse tema veio forte? Porque a pobreza e a miséria, ela se caracteriza feminina. Você não consegue medir, né, ou crescer em desenvolvimento se você tem uma parcela significativa da população numa condição de miséria, numa condição de pobreza. E o que tira as pessoas da pobreza? Distribuição de renda, salário, espaço e oportunidade de trabalho, né? Se essas coisas não estão postas, pode fazer a política que for e o ciclo vicioso ele permanece, né? Então, aquele que nasce pobre
vai gerar filhos pobres, que vão viver nas mesmas condições de pobreza, sem acesso, sem oportunidades, e assim esse ciclo não fecha. Você continua tendo uma parcela privilegiada, com acesso aos serviços, aos equipamentos, às condições, e outra não. E com a situação da pandemia, né? E você sabe que a pandemia ela trouxe um atraso de 17 a 20 anos a mais dentro dessas condições. No caso do Brasil, para a questão da educação, Sim, o que né, uma tragédia, né, o que ocorreu para a lógica do ensino brasileiro com a situação que a gente viveu da pandemia. Vamos fazer o recorte, no caso da pandemia, para aquelas famílias onde hoje só existem os filhos, são os órfãos da Covid-19. São centenas de milhares aqui no Brasil, né, de crianças e adolescentes que ficaram sem pai, sem mãe, famílias inteiras dizimadas, né? E o complexo que isso traz. A gente tem que agregar a isso o aprofundamento da violência doméstica e o aprofundamento do feminicídio. Hoje de manhã, eu estava vendo no jornal, existe uma lei, aí no caso acho que da cidade de São Paulo, que é um apoio econômico para filhos vítimas do feminicídio. Ou seja, a mãe morreu, né? Normalmente isso tem a ver com situação de separação, né? Daquilo que separa um casal. Aí o cara vai lá, mata a mulher, que além de ser a mãe, é a que traz o alimento para dentro de casa, é a fonte de renda daquela família, ela é o marco de sustentação, isso se perde na família. Então, qual é a política que fica para os órfãos? Que vão ser acolhidos pelos avós, às vezes por uma irmã, por um parente, que vai ter mais pessoas dentro de casa para responsabilidade de alimentar, de educar, de dar saúde, de dar condições para essas crianças ganharem ali. Então a gente está falando de coisas que parecem assim, Mônica tá... mas não, ela tem toda uma correlação muito forte com aquilo que a gente falava agora há pouco, Humberto, do que é política pública de acesso. Como é que eu trabalho o dia inteiro, às vezes 14, 15 horas, e eu não tenho creche e não tenho educação de tempo integral no Brasil? As creches ficam com nossos filhos até os 6 anos só, né? E em maioria em meio período. Agora que passou a ter uma construção e o entendimento da importância da educação integral. Porque uma mãe que é uma operária e precisa deixar o filho numa creche, ela não tem como deixar o filho numa creche só meio período se ela trabalha 8 horas. Então a política pública ela não conversa com os setores econômicos, ela não conversa com a necessidade da cidadã, da sociedade, da comunidade. Ela vai fazendo. Isso aqui no tá papel bom. O Brasil é lindo. É lindo. Mas é lindo. A gente tem que achar nosso país lindo. Mas precisa corrigir essas coisas. Porque senão, essas são exatamente questões, são elementos que não permitem que a gente supere essa situação da desigualdade, dessa paridade, por isso que vai aumentando o tempo, né? Ela não aumenta só por uma questão salarial. Não é só uma questão salarial, é uma questão de... É mais abrangente. É muito mais abrangente. Sem dúvida. Exatamente. Você já até falou nisso, mas é para a gente deixar bem marcado no nosso programa hoje, tem uma pergunta aqui que veio assim: e a mulher negra, como se encontra diante dessa situação? O que apontam os estudos? Você já citou bem forte isso, né? Essa é uma questão bastante grave, né? Ela já era grave antes e ela permanece com uma profundidade muito grande, porque, de novo, né, nós vivemos um último período, um período de muitas retiradas de direitos,
e de rupturas de políticas sociais fundamentais, que proporcionavam melhores condições, vamos dizer assim, para essas pessoas, né, para as mulheres, para a população preta. Quando a gente fala em saúde pública, 88% do perfil de usuário das UBSs, das UPAs, né, dos postos de saúde, os postinhos, como a gente costuma dizer na comunidade, é de mulheres pretas. Que usam o serviço do SUS. Né? Quando a gente fala daquela mão de obra, daquele trabalho que é invisível à sociedade e também não remunerado, que é o trabalho doméstico, nós estamos falando que 80% das trabalhadoras domésticas são pretas ou, como se autodenomina, pardas. Né? O trabalho doméstico não remunerado, a gente cansa de ver, tá vendo, né? Agora, direto na televisão, aparece uma família que escravizou uma mulher, escravizou outra, né? Faz das mulheres escravas. E quando você olha para a cor das mulheres, que cor você enxerga lá? Você não vê nenhuma branca que foi escravizada, né? No tempo moderno. Nós temos, né? Quase 200, cento e tanto, agora não sei a conta, né? Mas da libertação, mas a gente tem trabalho escravo. E quando a gente fala de trabalho escravo moderno, urbano, nós estamos falando das empregadas domésticas, que atuam dentro da casa de uma família branca e ela trabalha ali sem tempo de descanso, muitas vezes sem condições né, de poder ver família. Há uma ruptura de vida dessas mulheres. Né? Isso para falar desse tipo de trabalho. Né? Quando a gente está falando desse trabalho que é tão importante quanto. Né? Quando a gente fala da economia do cuidado, a economia do cuidado, para quem fica esse tipo de trabalho? Além de ser para todas as mulheres, independente da cor, mas para quem fica? Para as mulheres pretas, porque vão ser menos remuneradas. Então a gente precisa entender, né, que quando a gente também está falando de uma política que tenha um olhar com recorte de gênero e raça, é porque a gente precisa minimizar, a gente precisa mitigar, a gente precisa erradicar, na verdade, a questão racial no que diz respeito ao acesso, à oportunidade e às condições dignas de vida. Essa é fundamental. E se a gente não incorpora nisso também aquilo que precisa ser uma política muito séria, brasileira, antirracista, porque não adianta a gente ser contra o racismo. Eu sou contra o racismo. Eu não sou racista. Mas a gente faz e pratica o racismo todos os dias. As ações. Né? Então, assim, não basta ser contra, tem que ser antirracista. E as políticas precisam ser mais efetivas nessa discussão. Essa semana passada, Humberto, na sexta-feira, não era em relação às mulheres, né? Mas nós tivemos um caso de racismo praticado por trabalhadores, veja só a situação, por trabalhadores argentinos, lá na Argentina, numa empresa metalúrgica do setor automotivo. Alguns trabalhadores brasileiros foram desenvolver um determinado processo produtivo lá na Argentina e foram violentamente né, brincadeiras racistas bem sérias, né, praticado por trabalhadores da mesma planta, né? Só um é no Brasil, outro é na Argentina. Os daqui foram para lá e aí na hora do almoço a brincadeira que aqui hoje já é considerada crime, lá praticando 5 trabalhadores, se eu não me engano, mas 3 deles fizeram a denúncia quando voltaram para cá e na sexta-feira a gente teve uma reunião. Por quê?
porque esses trabalhadores, uma parte deles foi punida, aí os companheiros da Argentina entraram em greve em solidariedade aos parceiros de lá. Os daqui, olha, só tomou um gancho de suspensão, não, pouca punição. Tem que ser demissão sumária. Aí uma confusão aqui também. Quando a gente olha para um ambiente como esse, como é que a gente faz? A gente fala o seguinte: manda embora os caras e as famílias perdem, né? O cara perde o emprego, as famílias vão ficar prejudicadas. Qual que é o ambiente que foi construído ali para que esses trabalhadores praticassem esse tipo de crime racial? É a mesma coisa que acontece nos campos de futebol, né? Aí toda hora a gente vê também, né, essa situação de racismo. O campo de futebol também não é um local de trabalho? Eu perguntei para o companheiro argentino, né? Não é um campo, não é o jogador, ele ganha, ele é remunerado, é um local de trabalho. Então vamos voltar aqui para o Brasil. A gente vê práticas racistas o tempo todo. E, aliás, hoje, algumas, assim, inomináveis, né? E de estarrecer. Essa acho que é a palavra, Humberto, você disse tudo. E a punição é muito pequena. Do ponto de vista, assim, não tem flagrante. O flagrante, e olha que algumas desses agora são crime e, inclusive, inafiançável. Mas quando é que você vê, de fato, o exemplo disso ganhar peso, ganhar repercussão no Brasil? Não tem, porque a gente não reconhece, mas nós somos uma sociedade extremamente racista aqui no Brasil. Quando a gente olha para essas disparidades sociais, né, nas ações diárias, na radiografia de quem mora na favela, de quem tem um emprego formal, de quem tem carteira assinada, de quem tem remuneração mais alta, a gente vai ver quem está na universidade, né? Quem é médico, quem é engenheiro, né? Quem está dirigindo ou pilotando os aviões, quem está. E a gente vai perceber que a gente, de fato, vive uma sociedade extremamente racista, né? Quando a gente tem uma população afrodescendente de mais de 70%. Cada um de nós aqui tem, né? Quem não se considera preto, mas tem lá um pinguinho ali, tá, né? Tá na nossa genética, inclusive pela miscigenação que a gente viveu, né? Acho que é isso. Ó, até agora falamos aqui de trabalho, né? Mas há um aspecto importante que é a política, inclusive partidária. Sabe-se sabe-se ter ocorrido avanços nos últimos tempos em se tratando de representação feminina em cargos eletivos nas principais esferas de poder executivo e legislativo. Hoje na Câmara Federal são 91 mulheres, 18% apenas das congressistas. No mundo, 26,5% dos assentos de todos os parlamentos estão sendo ocupados por mulheres, um aumento de apenas 0,4% no ano, e a expansão mais baixa em 6 anos. O que é acontecendo também no mundo todo. Então, o que precisa ser feito para mudar essa realidade? Eleger mulheres. É muito simples. Eleger mulheres. Agora, é uma questão importante que você traz também. Tudo que reflete na nossa vida, eu acho que tem a ver na nossa representação. A Câmara Federal, de fato, ela até cresceu um pouquinho em comparação à legislatura anterior, em termos de número de deputadas, né? Cresceu, mas ainda que tenha sido um crescimento, porque eu acho que nós éramos 17%, 16,5%, cresceu para 18%, há uma subrepresentação. Nós estamos falando de 513 deputados, né? Então, quando você vai olhar para essa representação, ela é ínfima. É ínfima. E ela não é só ínfima pelo número de deputadas, que aí tem também uma questão, Humberto. Vou puxar a fala da escritora da Chimamanda. Não basta ser mulher. Eu não vou votar em mulher só porque é mulher, ainda que eu faça isso. Eu vou escolher as mulheres que vão defender a pauta da qual
eu entenda que vou estar representada, né? Então, às vezes, a gente também elege homens e elege mulheres. Veja, nós somos a maioria do eleitorado brasileiro. Mas por que, sendo maioria do eleitorado brasileiro, a maior representação que está, não é só na Câmara Federal, Assembleia Legislativa, aqui do estado de São Paulo, também o número de mulheres deputadas estaduais é pequeno. Eu não sei o número de vereadoras aqui na Câmara Municipal de São Caetano, mas com certeza, qual é o número de vereadores daqui? De 19 só tem 2. Pois é, né? Em Osasco, de 21, que é a cidade que eu moro, são 5. É a primeira vez na história da cidade de Osasco que foram eleitas 5 mulheres. Na verdade, foram eleitas 4 e uma suplente subiu, ascendeu, porque o vereador homem eleito faleceu, inclusive advindo da Covid. Então, aí ela ascendeu a cadeira, né? Mas nós não estamos nessa representação pública, legislativa, que, de novo, define a legislação, define o caminho, né, que a gente vai seguir. E às vezes fala assim, eu posso votar em homens que também defendem a minha pauta, e é verdade. Por isso que eu digo, não adianta não basta só votar em mulheres ou votar em homens. Nós precisamos, enquanto trabalhadoras, votar em pessoas, e eu repito aqui, em mulheres que vão nos representar, que vão assumir a pauta de gênero como parte da política do seu mandato. Tem que levar isso para dentro do seu partido e precisa levar para dentro daquilo que está sendo discutido nas câmaras. Né? Porque é lá que define se a creche vai ser integral ou não, é lá que define a política do posto de saúde, é lá que define a educação básica, né, do ensino do 1º ao 5º ano, responsabilidade da prefeitura. Né? Na Assembleia Legislativa, vai até o 9º, responsabilidade do Estado. Depois a gente precisa pensar o que são as políticas de qualificação profissional, responsabilidade do Estado e da Federação. E a gente não tem que estar preocupado com isso? Né? É lá que vai definir se o meu direito, e vamos combinar que o Código Civil mudou há pouco tempo, né? E tirou aquela aberração que um homem podia matar a mulher pela honra. Isso é agora, gente. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Né? Então, são políticas, infelizmente, de homens, feitas para homens, não para uma sociedade, porque considerava que a mulher estava dentro de casa. Ela era um núcleo família. Ela não era um ser pensante, com condições ali sociais, com um móvel intelecto. Exatamente. Uma conjunção ali, não. A minha família. Então, a família que é a mulher e os filhos dentro de casa. O marido vai prover, o marido, né? É época pré-histórica, né? É o homem que sai, é o homem que ocupa o território, é o homem que vai defender, é o homem que vai trazer a comida, é tudo isso. Mas também, se ele não gostar da comida que fez, ele pode bater, ele pode socar, ele pode matar. Esse tipo de sociedade que a gente quer, né? E onde é que se discute isso? Aí não é na pauta sindical, na pauta da política pública. A política pública precisa dar as condições para que essas mulheres, né, tenham a sua identidade de gênero, a sua representação social, econômica e política garantida. Né? Então, hoje a gente defende a questão das cotas, é um instrumento importante. Eu defendo as cotas, eu defendo cota para dentro do sindicato, eu defendo cota nos partidos. Acho fundamental porque é uma ferramenta que vai também construindo a educação. Né? Mas a gente sabe que são espaços, a política é um espaço hostil para mulheres. Né? É um espaço muito mais hostil, até mais do que o próprio sindicato, né? Que também tem ali suas dificuldades, mas
nos partidos, essa hostilidade é um território inóspito para as mulheres. Né? Por isso que hoje a gente tem menos mulheres. A mulher fala, não, eu não vou porque o marido não deixa, ou eu não vou porque ali eu não tenho espaço, ali eu não sou respeitada, então ela não vai. Né? E quando ela não vai, essa subrepresentação aumenta. Quando a gente está falando também vamos pensar que a política também é espaço de poder. Enquanto a política, que é feminino, mas tem uma relação masculina de poder econômico que eu estou falando, porque os eleitos são aqueles que têm dinheiro. Como a mulher não tem dinheiro, então ela não vai ser eleita nunca, porque não tem investimento nas mulheres, né, para estar ali, olha, não, eu vou... tem Humberto, ele é meu candidato a vereador aqui no partido tal, a Mônica é candidata, e eles vão ter condições iguais de disputa. Que vença o melhor, que vença aquele que apresentar melhores propostas, aquele que convencer melhor o eleitor, a eleitora. Aí você está criando as condições de igualdade. Agora, isso não reflete a postura ainda, infelizmente, da política brasileira. Infelizmente. Infelizmente. Mônica, me permita servir você. Obrigada. E não acabou o nosso papo, não. Nós vamos para mais um pouquinho aqui. Aliás, esse último... nós vamos até ser uma sequência do que você estava falando, desse meio, assim... Eu falo muito, viu, Humberto? Se você quiser me cortar... De jeito nenhum. Quando eu disparo... É o nosso presente para quem está assistindo aqui. Eu agradeço. De verdade, falando de coração. E de tudo isso que você estava falando, dessa situação, assim... não própria para a mulher que nós estamos vivendo no mundo política, essa pergunta aqui ela encaixa bem, olha. Aliás, você, Mônica, nas últimas eleições foi candidata a deputada federal. Por qual partido? Quais foram suas principais bandeiras? Quantos votos conseguiu? E quais foram as principais dificuldades que não lhe permitiram ser eleita? Fale um pouco disso. Uau! Bom, vamos lá. Foi minha segunda experiência como candidata. Eu fui candidata em 2012 pelo Partido Democrático Trabalhista. Eu sou filiada ao PDT. Eu sou uma militante orgânica dentro do meu partido. Eu milito no PDT desde 2009. E fui candidata a vereadora em 2012. Fiquei como primeira suplente. Faltou muito pouquinho para que eu pudesse assumir uma cadeira, mas tive a honra e a oportunidade de ser convidada para a gestão pública daquele mandato por 4 anos e assumir uma secretaria extremamente importante para nós, que é a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão. Foi uma experiência muito rica, né, em gestão pública, em pensar a política pública, no caso ali para minha cidade. Quando a gente pensa a categoria, Humberto, né, a nossa convenção, ela tem um alcance limitado, porque é um alcance para dentro da fábrica, né, é da porta para dentro. No limite tem transporte, uma cesta básica, um convênio, questões que o trabalhador vai usar da porta para fora. Mas, essencialmente, a nossa convenção, ela cria ali as condições de relações de trabalho dentro do local de trabalho. Né? Ela não consegue atuar naquilo que diz, por exemplo, da mobilidade, ou da segurança pública, ou da educação. A política pública, sim. Né? Então, ela tem um alcance, um olhar para aquilo que os nossos trabalhadores e trabalhadoras precisam da porta para fora da empresa, que é a qualidade de vida. Né? Então, a política pública nisso é fundamental. E essa experiência, ela, né, abriu um leque, uma importância na minha carreira política muito grande. Pela experiência, pelo porte dessa secretaria, ela era ali também acolhia toda a política voltada para a inclusão das mulheres, inclusive, não era só das mulheres, mas uma específica para as mulheres, porque o Bolsa Família ficava dentro dos programas do qual eu atuava. Eram 7 programas sociais, além de intermediação, política de geração de emprego, trabalho e renda, economia solidária,
enfim, qualificação profissional. Era uma secretaria muito ampla e com um orçamento, inclusive, bastante robusto. Então, foi uma experiência muito, muito grande e eu sou muito grata a isso. Depois eu tive a oportunidade de ser secretária de Políticas para a Mulher e Diversidade Sexual, já na gestão agora que ainda está em exercício, 2020. Eu fiquei secretária até 2022, quando eu me licenciei para ir concorrer novamente. E aí, basicamente, 10 anos depois, quase, né, eu saí candidata a deputada federal por uma construção partidária e também dos meus pares dentro do setor metalúrgico. A gente entendeu que havia ali um espaço, um momento importante de disputa dessa oportunidade, desse território, para a gente ampliar a representação sindical ali, né? Quando a gente fala da representação na Câmara Federal, o movimento sindical perdeu muito espaço, né? Não é à toa também que essa subrepresentação diminuiu muito a nossa correlação de força, né, na hora dali discutir, defender os direitos dos trabalhadores. Então, a frente que a gente constituiu era para aumentar esse espaço de representação. E, no caso da gente, de representatividade. Eu queria representar as mulheres, né, e me preparei para representar as mulheres trabalhadoras pelo PDT, que é um partido trabalhista, né, que eu acredito nos fundamentos do PDT, na lógica e na construção que Brizola deixou, né, Darcy Ribeiro. Então, as minhas referências são essas pessoas, Miguelina Vecchio, que foi nossa presidente da Ação Mulher Trabalhista, falecida recentemente, né, mas que deixaram legados de pensar a política brasileira a partir da visão do trabalho, né, dos trabalhadores, da trabalhadora pelo trabalhismo, né? Então, eu tive o apoio da nossa diretoria, do sindicato, a qual o meu sindicato já teve experiências políticas muito exitosas. Houve um período de termos 4 vereadores e um deputado federal, na época o Cláudio Magrão, né, foi deputado em 2002, depois ele ficou primeiro suplente, mas assumiu a cadeira como deputado por mais metade do mandato, né, ainda naquela época governo Lula, né, e então o nosso sindicato sempre foi muito atuante dentro dessa construção, porque a gente entende que precisa também atuar na política pública. Por essas razões que eu já disse aqui, né? Como é que a gente influi na política pública que tem a ver com as condições de vida e qualidade de vida dos nossos trabalhadores, da nossa comunidade. É lá que acontece, né? As coisas lá é que lá muda, que acontece, né? é lá que muda, né? Por mais que a gente faça atuação sindical, que a gente faça pressão social, pressão popular, a pressão ela só tem ressonância quando a gente consegue amplificar isso na representação e na representatividade, porque são duas coisas diferentes, né? A gente precisa ter as duas nesses espaços para garantir essa caixa, né, de ressonância e de acolhimento da nossa pauta. Então, eu me preparei para isso e fui buscar, né, apoio dos meus pares aí. Então, fui uma candidata prioritária dentro do meu partido, mas, como eu te disse, as coisas não são fáceis dentro desse espaço que é masculino, né, que é um espaço de muita disputa. O poder econômico invariavelmente ou variavelmente pesa, né, e pesa bastante, né? Então, eu acho que o hiato também de ter um tempo muito grande de não candidatura, né? Eu apoiei muitas candidaturas de 2012 até então, acho que pesaram, né? Mas eu me sinto extremamente vitoriosa, porque fui candidata da nossa federação, aqui dos metalúrgicos do estado de São Paulo. É a primeira vez que uma mulher é apoiada pelos sindicatos, pela nossa federação. Muitos desses sindicatos abriram as portas para mim. Eu sou
muito grata a eles. Eles sabem que tem em mim, não é só uma aliada sindical, mas uma aliada social e política, né? Eu sou muito fiel à minha categoria, ao meu setor. Eu acho que a gente precisa construir os exemplos e ir rompendo. Mas era um momento difícil, né? Não só do pós-pandemia, mas da relação política que o Brasil vivia, Humberto, né? Aquela situação ali, eu não gosto nem de falar o nome daquele homem, né? Mas o desgoverno com aquilo que era a outra proposta e a terceira, ou vamos dizer, a alternativa que apresentava o PDT, não conseguiu a ressonância necessária com a sociedade, que ainda vive uma mágoa, né? Que ainda estava vivendo uma situação... a gente viveu muitas e ainda vive algumas situações de mudança de comportamento social e político no Brasil muito sérios. Né? Regrediu muito o país. Especialmente nos processos democráticos. E aí, quando a gente não está vivendo uma segurança democrática, qual é o ambiente para uma mulher ser candidata? Muito mais hostil do que aquele que a gente discutia agora há pouco. Né? Então, é um ambiente aprofundado a hostilidade e a violência, uma disputa territorial muito forte e com uma visão ainda dos trabalhadores de meio que querendo distância de política. Né? A política ganhou um antagonismo na sociedade. Sim. Né? Especialmente em relação aos partidos de esquerda e de centro-esquerda. Então, isso aí não presta, né? Não é bom, né? Essa cultura, infelizmente... Conseguiram jogar isso na sociedade. Então, eu acho que esses elementos prejudicaram. Mas eu tive 11.543 votos, o que para mim foi uma vitória muito grande, não só pelo apoio que recebi dos metalúrgicos, né? Como a experiência, para mim, foi extremamente válida, abriu uma outra perspectiva estratégica da gente fazer uma discussão na nossa federação, na nossa confederação, inclusive na nossa central, da importância que é da gente construir estratégias que permitam os quadros sindicais ocupar espaço. E eu sou um quadro sindical. Eu sou uma mulher, mas sou um quadro sindical, que está preparado tanto quanto um companheiro, né, que também é um quadro sindical, para ir lá e ocupar e discutir a pauta sindical, discutir a pauta de desenvolvimento, discutir a pauta de políticas sociais que a gente quer trazer para nossas cidades, para o nosso estado, para a nossa comunidade. Então, essa é uma mudança, né, de perspectiva e de paradigma que eu humildemente acho que ajudei e estou ajudando a ir quebrar, né? Fazer essa ruptura para que eu espero, né, que agora em 2023, 24, na verdade, a gente comece a fazer o trabalho que tem que ser mesmo aquele de formiguinha de base. Então vamos ocupar as câmaras municipais, né, e a partir dali criar uma perspectiva de avançar em outros espaços que são fundamentais aí. Hoje a Câmara Federal ela é composta pelos poderes econômicos, né? Tem ali também a lógica religiosa que está posta, né? Mas continua sendo poder econômico. Lá a gente tem a área econômica financeira, a gente tem agronegócio, a gente tem representação do poder econômico. Nós não temos representação mais diversificada da sociedade, no caso, né, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos recortes de gênero e raça. E isso é necessário, é fundamental para a política pública ganhar esse equilíbrio de construção que a gente conversava agora. Nós estávamos falando de cultura brasileira, né? O meio sindical, ele veste calça, né? Ele não Gostei. Ele não ainda, apesar de você, de outras, né, companheiras que estão
se sobressaindo, não é o que a gente vê, né? É um sindicato de calça, né? E então, por que tem tão poucas, ainda, ao meu ver, de modo geral, poucas dirigentes, né, no comando da direção sindical? Tem muito a ver com, de novo, esse espaço de hostilidade e machista do qual a gente estava falando. O movimento sindical é um território machista. É um território que foi constituído inicialmente por homens, né? É a partir daquilo que as mulheres vão ocupando de espaço no mercado de trabalho e de buscar ali também seu espaço de pauta reivindicatória que as mulheres vão se descobrindo, né, ou vão se empoderando da sua liderança, né, dentro das fábricas, nos locais de trabalho. Então, isso vai abrindo o espaço para as mulheres dentro dos sindicatos. Agora, tem uma coisa que é muito importante nessa discussão, Humberto. Eu, de 2012, na verdade, em 2016, eu ocupei um cargo internacional, fui presidente do Comitê Mundial de Mulheres do setor de trabalhadores da indústria. Nós temos uma fusão do setor metalúrgico, químico e têxtil, das federações, né, internacionais de trabalhadores, numa organização chamada Industrial Global Union, que tem o papel de fazer o enfrentamento com as multinacionais e transnacionais. Dentro dessa discussão, óbvio, são a representação de 50 milhões de trabalhadores, 150 países no mundo e 60 dirigentes para fazer essa representação. Éramos 30% na cota e hoje somos 40%. E na construção dessa discussão, a gente se depara com uma questão que é fundamental e essência do sindicalismo. Só existe sindicato se a gente tiver trabalhadores e trabalhadoras que são sindicalizadas. Então, assim, quando a gente não tem o trabalhador e a trabalhadora sindicalizado ali, não é só a mulher que não reconhece o papel e o trabalho fundamental do sindicato. O homem também. Mas quando a mulher não tem esse espaço de voz, né, não se sente segura de ir a um sindicato, né, e entender que ali ela vai ser acolhida para ser ouvida, para ela poder levar sua reivindicação ou levar sua contribuição, uma sugestão, uma proposta, ela não vai ver nesse lugar um lugar para representar os seus direitos. E não é à toa que, embora a gente, da média, o Brasil esteja até num percentual relativamente maior do que a maioria do mundo, nós temos em torno de 15% de sindicalizados no Brasil, mas nós temos algumas categorias que não tem 10% da sua base sindicalizada. E na hora que você vai olhar para isso, olha, qual é o perfil do trabalhador e da trabalhadora? Qual é o perfil desses trabalhadores na base? São homens e mulheres. E aqueles que estão sem cobertura do sindicato são os precarizados. Quem são os precarizados? Isso tem cara. Tem cara, tem, né, faixa etária, tem raça. Tem saia. É a mulher, tem saia. É a mulher, é o jovem e é os pretos e as pretas. Essas são as pessoas que estão fora, às vezes, da cobertura, daquilo que é a proteção laboral. E se ela não tem cobertura, ela não vai reconhecer nesse espaço sindical um espaço que defenda os seus direitos. Então a gente precisa mudar a linguagem, precisa dar acesso, abrir o espaço. Sindicato tem que ser um espaço aberto para os seus trabalhadores e trabalhadoras e tem que ser aberto para a comunidade, para o pessoal. Tem que descaracterizar de que sindicato é coisa ruim, que a gente, né, come criancinha, né, que não é um espaço para a sociedade, para a comunidade. Ao contrário, é extremamente ao contrário, é uma ferramenta de compartilhamento social, é uma ferramenta de defender os direitos das pessoas.
todas as pessoas são trabalhadores ou trabalhadoras de alguma forma, não importa a categoria, né? Então, se eu não enxergo nessa ferramenta, e é muito engraçado isso, hoje um jovem que nasceu agora nos anos 2000, ele assina um contrato de trabalho, mesmo numa indústria metalúrgica, nós somos muito ruins de divulgar aquilo que a gente faz. A gente não conta a história para os trabalhadores e para as trabalhadoras. É importante a gente contar a história para as pessoas entenderem que não tem nada de graça. Você acabou de falar isso. Então o cara vai lá, assina, ou mesmo a mulher, ela assina um contrato de trabalho. Lá ela tem férias, 1/3, ela tem licença maternidade, ela tem 13º, ela tem participação nos resultados, algumas até lucro, né? Ela tem saúde e segurança. Tudo isso tem convênio médico, tem cesta básica, o ticket, né? Alimentação, refeição, seja lá o que for. Ela tem refeitório. E ela acha que é a empresa que deu. Ela não entende que isso faz parte da convenção coletiva, porque quando ela assina lá, ela assina o contrato. Ela não assina a convenção coletiva. Quem assina a convenção é o sindicato. Mas depois isso meio que está incorporado no nosso dia a dia. Então, um rapaz ou uma moça que entra no nosso setor, agora nos anos 2000, né, que enxerga ali, não, eu estou numa multinacional, eu ganho, sei lá, 10 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil reais de PLR, ele acha que a empresa que é boazinha está dando. Ele é um colaborador, né? Ele não é mais um funcionário. E às vezes até o próprio sindicato entra nesse discurso e fala assim, os colaboradores, né? O colaborador é da empresa. Nós não somos colaboradores da empresa, nós vendemos a nossa mão de obra ali. É uma relação de capital e trabalho. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro dessa relação, né? E as mulheres são parte disso. Se eu não caracterizo isso, se eu não digo para os trabalhadores, olha, você tem licença 180 dias porque você está no setor metalúrgico. Vai para outro setor e você não vai ter. Você vai perder. Porque está na legislação, mas é facultativo. A empresa não é obrigada a dar. Então, isso não é um direito que você precisa comemorar o tempo todo. As pessoas não precisam saber disso, mas a gente não fala. Eu sei que vocês têm na convenção coletiva, porque, né, as diretoras e o Sidão comentou conosco que tem dentro da convenção coletiva, aí no caso, inclusive, de um acordo com a GM, a licença para mulheres vítimas de violência. Ela tem 30 dias de licença ali, sem que isso afete os direitos dela de férias, por exemplo. Você quer um direito, um olhar social, né, importante como esse, isso precisa ser divulgado. Não é só para dentro da fábrica, é na comunidade, na sociedade. Para o pessoal entender que o sindicato também se preocupa com outras questões e procura, né, dentro das suas condições ali, ampliar, né, ou criar um guarda-chuva mais amplo de direitos, né? E eu acho que quando a gente não constrói a linguagem para as mulheres, não constrói para os jovens, né? Você vai estimulando uma sociedade que, dentro da história atual, contemporânea, não acredita no papel social e político que um sindicato tem. Portanto, ele tem práticas antissindicais, né? Quando chega o período ali não, o sindicato vive de imposto sindical, é tudo pelego, é não sei o quê, né? É um discurso que é, inclusive, muito fortalecido pelas mídias, grandes mídias aí, né? De jornais e televisivas, de que o sindicato não faz nada. Mas se não fosse o sindicato, como é que estariam sendo tratados os trabalhadores e as trabalhadoras quando a gente vê ainda, como acabamos de dizer aqui, do ponto de vista contemporâneo, trabalho escravo? Trabalhando 18 horas. Né? Como é que estariam as trabalhadoras numa situação de maternidade? Vamos lembrar que as mulheres quase que tinham os bebês dentro das empresas, levavam os filhos para dentro das fábricas, em condições insalubres, né? Então a gente não está falando, eu estou falando de 100 anos.
É pouco, né, para aquilo que a gente precisa construir. Então, se o processo de evolução, de construção e de amadurecimento da política sindical brasileira, tem sindicato bom e tem sindicato que não é bom. Tudo bem. Aquilo que não é bom, a gente tem um instrumentozinho muito importante que faz a mudança. O voto. Você vai lá e muda. Você muda quem está fazendo a política. Você não pode colocar a instituição ou o partido nas mesmas... Não, partido não presta. Não. Quem não presta é aquele que está ali dentro fazendo a política equivocada. Então você troca aquele que está fazendo a política equivocada. E não um instrumento que fortalece a nossa democracia, que fortalece a organização do local de trabalho, que fatores fundamentais para uma democracia, como eu já falei aqui, justa, né, e que a gente possa construir essa sociedade a partir de instrumentos democráticos, né? O sindicato é isso para mim. Maravilha. Mônica, estamos chegando ao final. Fala uma coisa para mim, o que faltou ser dito, o que você quer acrescentar? O espaço é seu. Nossa, eu quero só acrescentar aqui a minha gratidão, né, por esse bom papo com vocês. Né, dizer aqui ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, novamente parabenizar pelo trabalho que tem executado. A gente sabe que não é fácil, nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Nós estamos vivendo ainda, de fato, um processo de reconstrução, né? E eu sei que esse sindicato tem uma história muito importante dentro aqui do que a gente chama da região do Grande ABC. Historicamente é um sindicato fundamental e importante, né? Não só para aquilo que acrescenta para a comunidade aqui de São Caetano, mas aquilo que acrescenta para o que a gente chama de um desenvolvimento regional ou do nosso estado aqui de São Paulo. É um sindicato que tem referências muito importantes dentro da nossa confederação, dentro da nossa federação, mais ainda com essa nova gestão, né, que começou agora, teve posse, acho que tem um pouco mais de um mês, né, com esse aumento de participação das mulheres tão expressivo, né, de 13 mulheres participando. Eu espero que isso possa ser um exemplo. Já saiu daqui como um exemplo, uma inspiração a partir da nossa última atividade do Metal Mulheres aqui. Então, a minha gratidão por esse convite, Humberto, gostei muito desse bate-papo com você. Será muito bem-vindo ir à nossa cidade de Osasco também, não só as companheiras. Cidade da minha esposa. É mesmo, é só. Então, mais que bem-vindo para um convite que a gente, né, possa fazer aí no futuro. E deixar aqui, né, um recado às trabalhadoras, especialmente às mulheres trabalhadoras de São Caetano e no caso das metalúrgicas aqui, que a nossa luta, ela é por igualdade, mas ela também é por justiça, né? Por uma justiça social que fortaleça o processo democrático brasileiro com igualdade de gênero. É isso que a gente quer, né? Vocês podem contar com essa aqui que vos fala, né? Como uma aliada, como uma parceira e como uma companheira de luta. É isso. Maravilha. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado a você que ficou nos assistindo. Ajude a gente a divulgar. Nossa produção vai estar aqui preparando um novo programa para breve, com um novo tema e sempre com esse nível de cultural que você passou para a gente, que foi maravilhoso. Maravilhoso. Gostei demais. É isso aí. Então, tchau e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Valeu.